Olá, seja muito bem-vindo ao Conto Conexão Marketing de Trabalhos Online. Eu sou Raimundo Oliver, conhecido como Lobo de Sobral City. Desde já eu agradeço por estar aqui no Conto, esse canal que divulga o trabalho online. Você que ainda não tem nenhum tipo de atividade nessa área, eu convido você a dar uma olhada aí nos comentários, ou seja, na descrição desse tutorial, que eu estou deixando aí alguns exemplos de trabalho online. E nesse tutorial a gente vai falar a respeito da mudança, ou seja, da série se eu tivesse 18 anos, o que eu faria? Ou seja, a mudança. Então, desde já eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar. A mudança. Por que que muitas das vezes a mudança ela não ocorre? Ou seja, muitas das vezes a mudança ela não acontece. O que passa pela cabeça de alguém quando se fala de mudança? Ou seja, nem sempre a mudança ela é bem vista. Ou seja, você mudar daquela situação que você está fazendo para uma situação no qual uma pessoa ela já experimentou, já fez, e ela constata, ou seja, ela afirma, ela credibiliza aquilo ali, que aquilo aí realmente vale a pena ser feito de uma forma diferente. Ou seja, a inovação, muitas das vezes a pessoa ela não aceita a mudança, ela não quer a mudança. Por quê? Porque ela já está habituada do jeito tradicional. Eu até me lembro de uma história, né, de um senhor no qual eu me deparei com ele numa das empresas que eu trabalhei, no qual ele fazia uma certa atividade daquela forma. Ou seja, a forma que ele fazia já estava ultrapassada. E a maioria das pessoas que tiveram contato com ele tentaram, né, por algumas situações, mudar aquela forma como ele fazia aquela determinada atividade. Procuraram fazer diferente, ou seja, ensinar ele a fazer diferente. Mas sempre tinha um obstáculo, sempre tinha uma barreira, porque ele já era de idade. Ele disse: não, eu cresci, é igual lá aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, ou seja, eu vou ser sempre assim. Ou seja, não é como lá como que diz né, o preceito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Ou seja, não é assim. Então, assim, com muita dificuldade a gente foi colocando, né, eu e mais a minha equipe foi colocando a maneira nova, né, de inovação, com ferramentas, com um equipamento, né, vamos dizer assim, automático, para poder fazer aquela função. E no caso, acabou que aquele senhor acabou acolhendo, e ele, com o tempo, ele passou a perceber que vamos dizer assim, a perca de tempo, que os gastos, que a agilidade era muito melhor. Ou seja, as vantagens eram melhor. Então eu coloco a questão da mudança, eu me refiro a respeito da mudança com relação a essa questão também do trabalho. Ou seja, do trabalho, a pessoa que já está habituada a um determinado trabalho, ela já tem uma condição. Eu me lembro que quando eu fui entrar nessa área de mercado de trabalho online, eu me lembro que os meus colegas de trabalho na época, eles tiveram uma grande resistência. Ou seja, eles colocaram uma grande resistência. Eles diziam: você vai trocar o certo pelo duvidoso? Ou seja, não troque o certo pelo duvidoso. Você já está numa coisa que é certa, e você vai trocar uma coisa duvidosa, que você não sabe, isso, aquilo, outro.
E aí eu disse a ele, rapaz, mas é uma coisa que já está aí dentro do mercado, sendo atuado há muito tempo, ou seja, tem muita gente que já está tendo sucesso, que já está tendo resultado, e eu quero entrar nesse mercado também. Então, assim, houve uma certa resistência por parte dos meus colegas de trabalho, que eles não acreditavam que aquilo poderia dar certo, que aquilo viesse a dar certo. Então teve aí uma grande resistência, mas acabou que eu abracei essa questão do trabalho online, né, do mercado de trabalho online. E aí essa questão da mudança, ela tem que acontecer, vamos dizer assim, naturalmente. Ela tem que acontecer naturalmente, gradativamente, entende? É você dar o primeiro passo, depois você dá mais um, e por aí vai. Ou seja, é confiar de que o novo, ele pode ser estranho no primeiro momento, a mudança ela pode ser estranha no primeiro momento, pode. Mas quando você se depara com os resultados do novo, da mudança que você acolheu, você vai ver que valeu realmente a pena. Então, muitas das vezes, a mudança na vida de alguém, a mudança nos resultados de alguém, ele tende a acontecer, ou seja, ele tem que acontecer. Porque se você não acontecer, ou seja, é como hoje em dia a gente vê a questão do, por exemplo, a pessoa que criou a roda, né? A pessoa que criou a roda, quando ele criou a roda, a pessoa que criou, ele criou a roda bruta. Ou seja, ele criou a roda bruta, ele criou a roda arcaica, ou seja, com madeira, de madeira, ou seja, a lubrificação daquela roda era uma coisa arcaica. A engrenagem para engrenar naquela roda era uma coisa arcaica, ou seja, era uma coisa que era para aquela realidade daquele tempo. Então, com o passar dos anos, a roda ela foi se aperfeiçoando. Hoje nós temos o que? Nós temos a roda de liga leve. Então, assim, houve a mudança, houve o melhoramento. Tem de sair daquele ponto para ir até um outro ponto no qual vai lhe proporcionar uma melhoria. É como um outro exemplo que eu cito com relação à mudança. Eu me lembro que nessa empresa onde eu trabalhei, a gente fazia muito material de forma manual. E teve uma época que começou a chegar as máquinas tecnológicas e a gente teve que se adaptar a essas máquinas, até mesmo para repassar para os que estavam vindo, né? Os que estavam assumindo essas máquinas no lugar daqueles que estavam se tornando chefe. No caso, eu comecei como servente e cheguei até o cargo de chefe, encarregado de produção dentro daquela empresa. E eu me lembro que quando chegou as máquinas tecnológicas, a gente apertava o botão e ela levantava aquele cilindro, apertava o botão e a máquina vibrava. Ou seja, tudo era automático, tudo era na base do comando ali eletrônico. Ou seja, e aquelas engrenagens elas funcionavam, tinha um acompanhamento, mas elas funcionavam perfeitamente bem. E com o tempo foi se aperfeiçoando mais ainda, ou seja, na área da agricultura, né, para a gente ter um exemplo com relação à mudança. Antigamente o pessoal, né, arava a terra, ou seja, cuidava da terra, fazia o primeiro preparo, aquela vala para poder jogar a semente, ou seja, com carro de boi, ou seja, com os boi ali, com o boi ou com o animal puxando aquele arado, né, e você segurava tipo um guidão e ele ia rasgando a terra. Hoje em dia tem as máquinas que fazem a colheita, tem as máquinas que joga toda aquela semente dentro de um veículo, dentro de um carro, dentro, né, do transporte. Ou seja, tem as máquinas que fazem a colheita, que separa o grão da palha. Ou seja, tudo ocorre a mudança. Então, da mesma forma, eu diria a questão da nossa vida, ou seja, da minha vida, da sua vida. Ou seja, a mudança muitas das vezes ela não é bem vista por conta disso, por conta que a pessoa teme, por conta que a pessoa ela tem medo, ela tem receio de querer, de imaginar ou de querer descobrir o que tem de trás daquela porta. Ou seja,
a oportunidade está ali atrás, mas aí exige dela uma mudança. A mudança dela é o que? Sair daquele ponto onde ela está para um ponto desconhecido, que ela não conhece, e muitas das vezes até conhecido, ou seja, a trajetória que muitos já fizeram, muitas das vezes, por exemplo, uma franquia, né? Uma pessoa, às vezes, um empresário, ele lhe propõe uma franquia e ele diz, olha, essa franquia aqui, se você seguir passo a passo, essa franquia aqui, ela já vai lhe levar a você ter um resultado. Em 1 ano, 2 anos, você tem um resultado, você tem um retorno. Ou seja, a mudança, muitas das vezes, é o que? Já é uma mudança preparada, já é uma mudança arquitetada, já é uma mudança que tem um roteiro. Muitas das vezes uma mudança, mas é uma mudança já com um certo, vamos dizer, com um certo porcentagem de que aquela mudança já vai lhe levar, já vai lhe garantir o sucesso, já vai lhe garantir, entende, a excelência. Ou seja, não é uma mudança, vamos dizer assim, no escuro, né? Não é um tiro no escuro. Tem muitas mudanças que já é uma coisa certa, ou seja, a flecha dessa mudança já foi lançada e a pessoa ela é treinada já para acertar o alvo, ou seja, ela já acertou o alvo, então ela tem todo o conhecimento para fazer você acertar também. É dessa forma, entende? Então, assim, muitas das vezes a mudança já é uma mudança para um risco, um risco, vamos dizer assim, que esse risco já é estudado, já foi estudado e que o risco é mínimo, entende? Nessa questão da mudança. Então, veja essa questão da mudança, a questão do trabalho, a questão do teu trabalho, a questão do teu, vamos dizer assim, do teu conhecimento, para você buscar um conhecimento a mais, para você buscar uma qualidade de vida a mais. Se isso te pedir uma mudança, faça, entende? Tem gente que muitas das vezes muda devido a um acontecimento brusco que acontece na vida dessas pessoas. Tem gente que às vezes passa por um acidente e passa a fazer treinamento, passa a fazer canoagem, passa a fazer caminhada, passa a fazer corrida, porque às vezes passa por uma determinada situação de saúde e a mudança tende a ocorrer, né? Ou tem que ocorrer, porque senão aquela pessoa fica sedentária, fica ali encostada. Ou seja, muitas das vezes é isso, entende? É um treinamento, é uma mudança no trabalho. No caso como eu me referi no começo, a mudança que eu fiz foi o quê? Sair daquela empresa e atuar mais na área de trabalhos online, né? Prova disso são os exemplos que eu deixo aí na descrição desse tutorial, para você dar uma olhada. Então, assim, a mudança muitas das vezes ela não é bem vista por conta de quê? Por conta de que é uma realidade que muitas das vezes você olha e diz, não, eu não tenho nada palpável. Ou seja, não tem uma coisa que eu toque realmente. E muitas das vezes até tem, mas mesmo assim as pessoas temem. As pessoas temem. Ou seja, se eu disser, vá por esse caminho aqui, que esse caminho é seguro. Ou seja, qual é a garantia que eu lhe dou? A garantia que eu lhe dou é que aquele caminho ali eu já percorri. Eu já passei por ele inúmeras vezes. E a garantia que eu te dou é que é seguro. Pode ter algumas mudanças, pode ter ocorrido algumas mudanças, pode. Mas aí eu já percorri esse caminho algumas outras vezes, mesmo depois da mudança que ocorreu. E eu digo, olha, as mudanças que ocorreram foram mudanças melhores. Foram situações para melhorar ainda mais o caminho. Era um caminho que antigamente era na mata, hoje em dia é um caminho, né, que foi calçado, é um caminho que tem sinalização, é um caminho que tem iluminação. Ou seja, todas as melhorias foram feitas. E a mudança muitas das vezes é isso. Muitas das vezes, por exemplo, tem gente que não lê nenhum tipo de livro, que não gosta de ler muito, mas às vezes a pessoa vai fazer um treinamento e a pessoa que está desenvolvendo aquele treinamento, ela passa a referência de alguns livros para aquela pessoa ler. Então ela acaba começando a ler e a mente dela se abre, ou seja, se expande com relação àquela mudança que ocorre na compreensão dela, que antes
ela não tinha tanto interesse na leitura. E quando ela passa a ter interesse na leitura, a mente dela se expande, ou seja, se abre assim, pá, se abre e ela vê as mudanças que ocorrem na vida dela, né, e no dia a dia. Então, assim, a mudança, né, nem sempre é bem vista, a mudança nem sempre é aceita, mas muitas das vezes a mudança é necessária. Ou seja, mude para melhor, mude, né, para que as suas atitudes elas possam mudar e até mesmo, vamos dizer assim, as pessoas que estão ao seu redor possam ver na sua mudança uma referência para elas também melhorarem, para elas também mudarem para melhor. Entende? Ou seja, se você não tem a coragem de mudar, você vai ficar sempre estagnado, você vai ficar sempre limitado, porque você não tem a coragem de abrir aquela porta e ver o que tem do outro lado, né? Então, que a mudança possa acontecer na sua vida e acontecer, né, principalmente na sua carreira profissional. Muito obrigado, muito obrigado. Eu espero que essas palavras tenham valido, né, tenham sido de grande valia aí para a sua vida, para você. E peço para você que se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe aqui no Couto Conexão Marketing Trabalhos Online. Eu sou Raimundo Oliver, conhecido como Lobo de Sobral City. Sobral é a minha cidade aqui onde eu moro, e City é Lobo de Sobral City. O lobo com relação, fazendo aí alusão lá o lobo de Wall Street, e Sobral City porque a minha cidade aqui é considerada a princesinha do norte, ou seja, a City que cresce a cada ano. Ou seja, a minha cidade aqui tem muita coisa boa que cresce a cada ano, por isso que ela foi considerada Sobral City. Aí eu só acrescentei aí o lobo de Sobral City, fazendo alusão ao lobo de Wall Street. Um forte abraço, desejo a você tudo de bom, sucesso!